Uou! Tá começando o segundo episódio dos Bastidores do DNA, esta série que eu conheço há pouco tempo, mas já considero pacas, e a gente vai tratar sobre mais um tema dentro da família de fundos DNA. Se você não se recorda do que é, de como nasceu e da história da nossa convidada também, é só você clicar em algum lugar aqui na tela que vai aparecer para você acessar o vídeo número 1 da série que aborda todos esses tópicos. Então, para a gente falar do tema de hoje, nós vamos desmembrar para onde vai o nosso dinheiro quando a gente se identifica com o propósito do fundo DNA, a gente investe o nosso dinheiro lá, então a gente quer saber para onde que vai. Então, para isso, a gente vai receber ela novamente, nossa maravilhosa do time que faz a gestão desses fundos. Então, por favor, plateia, aplausos, porque ela vai entrar. Vem para cá, Natália de Sá. Ai, meu Deus, esse Colasso, vou contar pra vocês, ele melhora a minha autoestima, eu tenho que confessar que me faz bem. Boa, alguma coisa de bom já tá saindo daqui. Boa. Nath, no episódio de hoje, né, a gente vai falar sobre pra onde vai o nosso dinheiro, né? Então, vamos lá, entrei na plataforma da Rico, transferi o meu dinheiro lá pra conta, escolhi o fundo que tem o meu perfil de investimento, né? Então, até vou deixar aqui na descrição o quiz que a gente criou para você descobrir qual é o fundo que tem o seu perfil. E aí eu escolhi lá, cheguei ao resultado do fundo e vou fazer o investimento. Investi o meu dinheiro. Quando ele entra dentro do DNA, ele vai para onde? Primeiro de tudo, acho que é bem importante deixar claro, é que o DNA, né, os diferentes fundos, eles são fundos de fundos. O que é isso? Eles são fundos que compram fundos. Vai ser só fundo, não quer dizer que a gente não possa comprar um índice, alguma coisinha assim. A gente até pode, mas ele vai ser ali, na sua grande maior parte, ele vai comprar 2 fundos. E aí, a gente divide em 2 principais características. Quando vocês olharem a lâmina, a tal, né, o Colasso, enfim, já tá cansado de olhar, mas quando vocês olharem, vocês vão poder dividir em 2 partes, igual a gente coloca. Então, tem os fundos ativos e os fundos passivos. O que isso quer dizer? Os fundos passivos, eles vão replicar o índice. Então, eles vão replicar o Ibovespa, eles vão replicar algum índice de bolsa global lá fora, por exemplo. E aí, os ativos são os fundos que tentam bater esse índice. Então, normalmente, são, né, gestores, no caso do DNA, são só gestores mesmo, tentando bater esse índice. E aí, como que a gente faz isso? Então, a gente tem esses passivos. A ideia desses passivos é dar agilidade para a gente. Então, a gente quer aumentar uma classe, diminuir. A gente usa bastante esses fundos. E até mesmo para que o fundo fique mais barato. Por quê? Porque a gente tem uma preocupação lá muito grande, né? Qual que é o custo que cada um está sendo pago. E aí, os fundos passivos, eles são mais baratos do que os fundos ativos, né? Até porque, né, no fundo ativo lá tem o gestor, tem 15 analistas e por aí vai, a gente tem que, né, pagar esse trabalho. Mas no fundo ativo é mais barato. Então, quando a gente acha que é casos que o gestor não consegue entregar, né, mais retorno, que é o que a gente chama de alfa, a gente usa os passivos. E toda essa outra parte de gestores ativos são gestores que a gente seleciona, que a gente acha que são os melhores dos multimercados, os melhores de renda variável, os melhores de renda variável lá fora, os melhores de crédito. E a gente faz tudo isso via Selection, que são outros fundos também que fazem parte da nossa gestão. Então, vai para isso. E aí, né, como a nossa característica muito forte, né, é de portfólio, é o que é a família DNA. Então, o que vai acontecer é que você colocou o seu dinheiro lá, você não precisa mais se preocupar. Você, eu aumento isso, eu diminuo isso. Então, a gente está fazendo isso o tempo todo, mudando esses percentuais dentro dessas classes para você ter toda essa experiência em um produto só. Ficou claro? Muito bom. Então, aí a gente pode... Vamos dizer que a gente consegue separar, então, essa carteira em 2 partes, né? Que é o café com leite do DNA. Adorei. Então acho que a gente pode falar que o leite do DNA, que é aquela misturinha mais morna, não ativa, porque a gente sabe que é o café que dá aquela animação, aquele pump, né? O leite do DNA seriam os fundos passivos. Tem até um livro muito bom que fala sobre isso, né? Que é o Investidor de Bom Senso, que fala bastante sobre
esse mundo dos ETFs, dos índices, né, de fundos que só replicam sem alterar esses índices, porque tem muitos mercados, né, principalmente lá fora, não tanto no Brasil, mas principalmente lá fora, que são muito eficientes, né, os índices são muito bem distribuídos, bem diversificados, então, na média, as gestoras têm mais dificuldade de gerar um retorno melhor do que esse índice. Então, por ser um produto mais barato, né, o índice, você comprar um índice ser mais barato e você conseguir resgatar mais rápido também, porque eles são mais negociados, né, acaba sendo um investimento mais inteligente, né, do ponto de vista estratégico. Então, dentro do DNA, quando vocês acham algum mercado que vocês gostam, que vocês acham que faz sentido ter dentro da composição da carteira, e ele tem essa característica de ser mais eficiente, de você ter uma opção de investir de forma barata, vocês vão optar por seguir nesse caminho. Daí, o café do DNA, que seria essa parte mais ativa, que dá aquela animação, né, são aqueles mercados que a gente olha e vê que os gestores, as gestoras, têm um histórico de gerar ganhos, de gerar retornos superiores a esse índice, ou seja, eles geram ganhos acima, né, e também, por terem uma performance melhor na média, conseguem proteger melhor, né? Então, em momentos de queda, em momentos de mercado muito estressado, eles vão proteger melhor o seu dinheiro do que se você está comprado de forma passiva, né? Então, vou dar um exemplo. O índice Bovespa, no Brasil, que é o nosso principal índice de ações, metade do peso deles são empresas de commodities e bancos, né? Então, é um índice bem concentrado nesse tipo de empresa, né? Então, para as gestoras, fica mais fácil, justamente por conta dessa distribuição ser menos diversificada, delas conseguirem gerar esse retorno e protegerem melhor a sua carteira, né? Pensando aqui, se você tem um problema muito grande com o setor de bancos e o setor de commodities, o índice deve sofrer muito, e se esse gestor ou gestora tem uma posição menor, né, nesse setor, ele vai sofrer menos, dando um exemplo aqui, né? Então, a gente pode separar a carteira desses dois pontos de vista, né? Mais ou menos isso. Não, muito boa essa analogia, sério. Oh. Maravilha. Bom, acho que então agora a gente entendeu essa divisão, né, entre a parte ativa, passiva, o café e o leite ali do DNA, acho que ficou claro. Mas você adicionou um ponto importante que a gente precisa passar para deixar bem claro para a galera, né? Bom, o DNA, então, ele é um fundo que investe em fundos. Só que ele investe num fundo que também investe em fundos. Aí fica um fundo que investe em fundos que investe em fundos. Fica uma coisa muito louca. E aí eu acho que muita gente tem dúvida, né? Primeiro, o que são esses selections, né? E por que, obviamente, eles também estão dentro dos DNAs? Legal. Como a família DNA tem vários selections. A família DNA, por que tem vários? Porque tem vários perfis. A família Selection tem vários porque tem várias classes de ativos. Então tem os multimercados, tem renda variável Brasil, renda variável internacional, crédito, enfim, né? Você comentou que a gente faz a gestão de todos eles. E se a gente acha, né, que dados fundos são os melhores fundos de renda fixa para estar no Selection, bom, são esses fundos que eu quero que esteja na parte de renda fixa da família DNA e por aí vai. Então, por isso que tem essa sobreposição. Ótimo. E dentro da bandeira do DNA, que é de transparência, né, acho que também é uma outra pergunta que as pessoas levantam quando escutam isso, e até para a parte dos fundos passivos, né? Muita gente me pergunta, pô, se o DNA ele compra fundos, né, ele vai pagar as taxas desses fundos e eu pago as taxas do DNA, então eu estou pagando taxa dobrada? Sim, você vai pagar, vai entrar dentro do seu custo as taxas que o DNA paga para investir nos fundos que ele investe, mas tem uma relação diferente, né? Porque a gente está falando que o DNA é um investidorzão gigante de R$1 bilhão, mais de R$1 bilhão, que vai fazer, né, o investimento nesses fundos, e ele vai ter acesso a um poder de barganha que eu, como pessoa física, com meu patrimônio que parece um bonsai, não vou conseguir fazer, né? Então, acho que era legal a gente passar por esse ponto de estrutura de custo para a galera entender um pouco melhor. Não, legal. Primeira coisa é entender que a taxa de administração da família DNA, ela é líquida, né, de todas essas taxas, de todas as taxas de administração, todos os fundos, né, a cota ela é líquida das taxas de administração. Então, a performance toda que a gente está gerando já é considerando isso. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma preocupação muito grande, realmente, de transparência. Então, todas as taxas que o cliente, né, está sendo cobrado, etc., tem lá na página da família DNA. Então, você já cansou de ver aí essa página, mas os clientes ainda, em geral, são novos. Então, o que a gente faz questão de colocar lá? Quanto que tem de ativo, quanto que tem de passivo, quanto que tem cada um desses fundos.
E aí também exatamente qual que é essa taxa que está sendo cobrada. Que obviamente a gente tem que atualizar todos os meses, porque os percentuais, né, em cada um desses fundos muda. E tudo que esses fundos eles têm de rebate, a gente reverte para o cotista, o que faz com que essa taxa também seja menor. Perfeito. Então vocês conseguem negociar para que parte dessa taxa paga volte para o fundo pelo tamanho dele, e aí isso acaba sendo um benefício e deixando a estrutura mais barata, né? No fim, o que eu costumo dizer é que meio que sai elas por elas ali, né? E você fica com só o que você quer do DNA, que é o poder de diversificação e a gestão ativa que vocês fazem por aí, né? Outra questão também que perguntam muito, Nath, é a questão do resgate do DNA. Eles demoram uma semana para cair, depois que você pede o resgate na sua conta, só que eles investem em muitos fundos que são D30, D60, ou seja, demoram um mês, 2 meses, um ano para cair, né, depois do resgate. Como que o DNA faz essa mágica para conseguir ter um período de resgate tão pequeno se comparado aos investimentos que ele faz que são mais de longo prazo? Sem dúvida, essa é uma das outras grandes vantagens, né, além da gente acessar grandes gestoras, é acessar fundos que têm liquidez maior. Ou até para profissional, investidor qualificado e por aí vai. Mas um exemplo, por exemplo, é o Selection Renda Fixa, né, que a gente investe a partir de pós-fixados do DNA. Ele tem ali dentro fundos que tem um resgate de 360 dias. E for pensar, né, que o fundo da família do DNA é D+7, sim. Então a gente tem uma questão regulatória, né, que ele mais ou menos em torno de 30% do fundo ele tem que ter o resgate igual ou menor do que o fundo da família DNA, mas essa outra parte a gente tem ali um pouco mais de flexibilidade, mas é óbvio que eu não vou pegar e colocar tudo isso, né, num 360, nem eu nem o time, porque a gente tem que fazer uma gestão muito consciente ali do possível, etc. Mas isso permite sim que a gente coloque em ativos um pouco mais longos. Então, acho que o equilíbrio da carteira, justamente entre o café e o leite que a gente tinha falado, acaba ajudando bastante nisso, né? O leite, a parte passiva, né? Os fundos de índice, tem uma liquidação, um resgate, uma negociação maior, então a gente consegue ter mais liquidez equilibrada. Tem um pouquinho em fundos que são 360, 30, 60 dias para cair na conta, mas tem uma parte relevante também nesses que são mais líquidos, que você consegue resgatar mais rápido e aí o fundo consegue entregar isso para o seu cotista. Muito bom. Mas tem outro ponto que daí acho que é a resposta principal, né? Tudo isso que a gente comentou, né? Desde a estratégia entre fundos passivos e ativos, a seleção de gestoras, né? Você ter todos esses benefícios que o DNA traz, a liquidez e os custos, tem um porquê, que é a estratégia por trás, que é justamente a gestão de portfólio, né? Que não é uma coisa que não foi você, nem o Dex, nem o Pedrinho que criaram, né? Na cabeça de vocês, já existe há muitos anos isso, mas eu queria que você explicasse um pouquinho por que essa diversificação entre gestoras e fazer seleção de fundos e construir um portfólio diversificado, uma carteira diversificada com vários tipos de investimento ali, por que isso é bom no longo prazo? Então, faz parte, né, inclusive do nosso processo do coração, olhar, né, o retorno dos ativos e a correlação entre eles. Quando a gente adiciona esse fator, né, correlação, assim, traduzindo, né, se eles caminham juntos ou não, etc., a gente consegue adicionar valor à carteira. Então, a gente colocando ativos que se combinam ali de forma diferente, eles vão colocar menos risco para a carteira, né? E aí você ter menos risco, você vai ter uma relação de risco e retorno, e aí também, consequentemente, você acaba tendo mais retorno quando você cai menos, né? Então, essa é a beleza da diversificação, é conseguir gerar ali mais retorno com menos risco. Boa, então o foco é eficiência e retorno acumulado ao longo do tempo, sem tomar muito susto também, e em contrapartida também, sem dar aquelas porradas gigantescas de curto prazo, porque a gente já sabe que não é essa a melhor estratégia para você investir ao longo da sua vida, né? Muito bom, Nath. Bom, acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas que eu tinha para fazer nesse episódio, mas essa série vai continuar porque tem mais coisa pra gente falar de DNA. Podem acreditar que tem muita coisa pra gente desmembrar disso aqui e trazer mais transparência nessa solução financeira. Mas nesse aqui a gente vai ficando por aqui. Um beijo, tchau! Beijo!